Senhor como uma flecha está disponível dentro da aljava do flecheiro, que a qualquer momento que ele precisar de você, ele vai puxar a flecha, colocar no ar e ó. Mas e aí? A gente está disposto? Porque existe um preço. A gente precisa de fato querer que isso aconteça nas nossas vidas. Ter a nossa vida como valorosa é muito bom, mas ter a nossa vida valorosa nas mãos do Senhor é muito melhor, porque Ele sabe dar valor para a minha e para a sua vida, enquanto a gente acha que o mundo nos valoriza e na verdade não valorizam a gente. O que é que você tem feito? O que é que você tem guardado? Qual é o momento que você tem tirado para buscar a Deus? Como disse Kemuel aqui, falar e refletir é fácil, agora refletir é o que eu quero ver. Só reflete aquilo que é espelho. Você já viu outra coisa refletindo que não seja espelho? Esse banco não reflete nada. O sol sozinho, ele não reflete, o sol dá luz. O que reflete é o que recebe a luz do sol e volta. Você só vai conseguir refletir a imagem de Cristo se acontecer aquilo que está na palavra de Deus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, aí você começa a refletir. Por quê? Porque eu digo que te perguntar alguma coisa sobre a palavra dele, você tem a palavra dele para poder responder. Isso é refletir. Agora, se você não tem a palavra, como que você vai refletir? Os apóstolos tiveram tanta proximidade, era tão íntimo de Jesus, que a Bíblia diz que a sombra de Pedro não era a sombra do apóstolo, mas a sombra de Pedro aonde passava, por causa da presença de Jesus na vida dele, curava os enfermos. Isso é refletir a presença de Jesus, é saber que você vai sair pelas ruas de Foz do Iguaçu e aonde você passar as pessoas vão sentir algo da parte de Deus na sua vida. Você está refletindo a presença e a unção que existe na sua vida através dele. Aquilo que é opaco não reflete, aquilo que é escuro não reflete, somente luz brilha. O que não brilha não é luz, é treva. E aí eu te pergunto nesta noite, você já está pronto para ir morar na eternidade com Jesus? Ou está faltando alguma coisa para você? O que te falta para que você possa se tocar trombeta nesta noite? O que te falta para que você consiga alcançar o tão sonhado desejo da noiva do Cordeiro, de encontrar com o noivo nos ares? Porque a palavra de Deus vai dizer para você: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se primeiro a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus está dizendo. Você quer seguir Jesus? Você quer refletir Jesus? O que é que você tem negado? Qual é a cruz que você tem carregado? Se você não tem carregado cruz, eu quero dizer para você que a sua caminhada está vazia. Ela está faltando alguma coisa. Não tem como chegar no céu sem ter carregado uma cruz nas costas. Que cruz é essa, irmão Ezequiel? A cruz do sofrimento pelo amor do Evangelho. A cruz de Cristo que ele carregou quando estava lá no madeiro e ele foi negado. Você também precisa ser negado. Você precisa ser chateado. Você precisa ser aborrecido por causa do amor de Cristo. O que ele disse para os seus discípulos: olha, não se preocupe quanto ao nome de vocês estarem lá no livro do céu, não, tá? Porque vocês já estão escritos lá. Mas saiba de uma coisa: vão bater em vocês, vão levar vocês para as praças públicas e vão chicotear vocês, vão amarrar vocês em cavalos e vão sair puxando vocês pelas ruas de Jerusalém, vão pendurar vocês no madeiro de cabeça para baixo, vão botar fogo em vocês, vão decapitar vocês, vão atirar flecha em vocês, e quer saber mais? Ainda vão ser apedrejados em praça pública por amor do meu nome.
Aí a gente acha que está vivendo um evangelho pleno, porque nos reunimos dentro da igreja, porque podemos dizer aleluia e glória a Deus. Esse não é o evangelho pleno. Esse é simplesmente um evangelho que nós achamos que devemos viver. Mas o evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é preço. O evangelho é renúncia. Nós precisamos estar preparados para o dia de amanhã, porque o dia de amanhã ele chega, e quando ele chega ele não avisa que vai chegar. Amanhã é amanhã. Nós estamos aqui hoje. Aí eu digo para você, o que é que você precisa abrir mão? É a pergunta que eu deixo para você nesta noite. O que é que tem tomado o seu tempo? Porque a gente vive num dilema com o tempo, porque eu não tenho mais tempo. Eu falo com o Nicolas Kemuel direto: você tem tempo, você não sabe aproveitar o tempo. Pensa que Deus te deu 24 horas. 24 horas. 8 horas você precisa dormir. 8 horas você precisa trabalhar. E você tem mais 8 horas do seu dia. E ainda você acha que não tem tempo. O que você está fazendo? Qual é a administração do seu tempo? Além de estudar. E aí eu vou dizer, uma boa parte dos adolescentes só estudam e não trabalham. Então se você trabalha, se você estuda mais 4 horas. Ainda está sobrando 4 horas do dia. E que você vai dizer assim: eu não tenho tempo, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer isso, porque eu não tenho tempo. Mas o que é que tem tomado o seu tempo? Tempo tem que ser igual dinheiro. Tem que saber aproveitar. Se não adianta ter dinheiro se você não sabe aproveitar. O que adianta ser rico e não souber aproveitar o dinheiro que você tem? O tempo é a mesma coisa. Se você diz que o tempo não dá, você tem feito um mau uso do tempo. E aí você diz que nunca tem tempo. Mas as pequenas coisas. Hoje, a tecnologia, a internet, o celular tem detonado o nosso tempo, tem acabado com o nosso tempo, tem tirado o nosso tempo de ler a Bíblia, tem tirado o nosso tempo de comunhão dentro de casa. A gente não consegue sentar à mesa para conversar por um período mais longo do que 5 minutos sem dar uma olhada para o celular. Eu vou instalar lá em casa, dentro em breve, um bloqueador de celular. Dentro de casa não vai funcionar. Minha mulher vai me matar. Porque a gente precisa da internet. Mas se você olhar para os presídios, todos usam celulares. Em todas as cadeias o celular funciona. Por que não ter um bloqueador lá dentro? E a gente precisa começar a criar esses bloqueios dentro de casa. Alguma coisa a gente tem que fazer. Isso serve para mim que sou adulto, serve para minha esposa, porque a gente também usa. E às vezes o mau uso que a gente faz impede também o nosso relacionamento. Muitas vezes a gente passa muito mais tempo no celular do que conversando. E quando a gente quer conversar, a gente tem que deixar o celular com o filho e com a filha, porque senão eles não deixam a gente conversar também. Pensa na dificuldade. E isso nos impede de crescer, nos impede de nos aproximarmos, de nos chegarmos mais. Então eu não sei você, mas eu preciso melhorar. Eu preciso tirar mais tempo. Eu preciso me despregar mais. Eu preciso deixar aquilo que está me impedindo de ter uma comunhão mais íntima com Cristo de lado e voltar para os pés da cruz. Voltar a buscar a sua presença, como a gente fazia antes no começo. A gente orava de manhã, orava de meio-dia, orava no final da tarde, orava de noite, acordava de madrugada, orava, e hoje a gente acha que a gente não precisa mais orar. Saiba que se a gente não buscar a presença dele, a gente vai perdendo contato. E cada vez que a gente vai perdendo contato, é como se a luz estivesse saindo de perto de nós. E a luz saindo de perto de mim, menos eu vou refletindo a sua presença, menos eu vou refletindo a sua luz, mais distante ele vai ficando de mim. Eu vou ficando cada vez mais opaco, até o ponto de eu desaparecer literalmente e ninguém mais conseguir me ver. E para você, o que falta? O que falta para mim? O que falta para você, adolescente, para alcançar
a glória tão desejada do Eterno. Quem sabe a gente se reúne nas igrejas, como a gente está fazendo nesta noite, simplesmente pelo social, simplesmente para dizer que nós viemos, nos encontramos, nós conversamos. Mas Deus não trouxe você aqui para ficar conversando entre vocês. Aqui dentro o pensamento é só para cima, é lá em cima o nosso pensamento. Esse momento que nós nos reunimos aqui é para adorar a Deus, é para cultuar a Deus, é para buscar a presença de Deus, porque esse momento é um momento único, um momento ímpar. O dia de hoje ele vai terminar daqui a pouco, ele não vai voltar mais. Essa palavra pode ser que nunca mais ela venha a ser pregada, mas hoje a palavra de Deus para mim e para você é: o que está faltando para você? Eu sei que para mim está faltando é chegar mais perto de Deus. Eu não sei você. Para mim está faltando me colocar mais nas mãos de Deus. Quero ver pessoas salvas, quero ver essa igreja cheia. Eu preciso me dispor, e para dispor-me, para ver isso aqui cheio, eu preciso pagar o preço. Se eu não pagar o preço, não venho. Se eu não correr atrás, não venho. Se eu não for lá fora chamar, também não venho. Então está faltando algo para a minha vida.